Gênese no lar, Evangelho no coração. Um dia muito especial. Hoje é dia 7/7 de 2020. Uma data pródiga. Nós vamos agradecer ao Senhor da vida pela oportunidade de estarmos reunidos em torno do Evangelho, de paz, de amor, de fraternidade e de conhecimento. Rogamos aos benfeitores da vida maior que envolva a todos que se aproximarem desse fulcro de irradiação do bem. Tutelados que nos encontramos por aquele que é o Redentor, o promotor da nossa evolução, o cuidador, o mestre, o grande professor Jesus. Que os bons espíritos nos inspirem na interpretação do texto, de sorte que a mensagem possa se tornar um painel vivo de trabalho, de conhecimento, de fé e de esperança. E que possamos atingir as culminâncias sentindo toda a ambiência terapêutica que nesse instante já está abraçando, envolvendo, acolhendo a tantos corações encarnados e desencarnados. Gênese no lar nessa manhã oferece a reflexão. Feliz o que mora na casa sobre a rocha. Vamos debruçar em torno do Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 18, no tópico: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Vamos dar uma pinçada em alguns trechos. Quando Kardec abre esse tópico com um trecho do Evangelho de Mateus 7, 21 a 23. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai de mim, vós que fazeis obras da iniquidade. Agora a passagem tão conhecida, um trecho, a casa sobre a rocha, contida no Evangelho de Mateus 7, 24 a 27, como também em Lucas 6. Vamos à leitura. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que constrói sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar, ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Pois bem, item 9, comentário de Allan Kardec. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem
os preceitos. Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porquanto do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante Ele é a prática sincera da lei de amor e caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, a tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nestas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que forem, porém, uma violação daquelas palavras, serão como uma casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Esta mensagem chega num momento muito especial, porque o dia mais importante da sua vida é hoje. Não foi ontem, não será amanhã. É hoje. Nós estamos aqui fazendo aquele esforço para encontrar a verdade, para nos intercambiar com faixas do bem, da justiça, do amor, da bondade. A casa sobre a rocha é uma das parábolas mais comentadas ao longo da história do próprio cristianismo.
porque ela dialoga sobre a necessidade de planejar os eventos da vida, fazer projetos para que não tenhamos que construir sem segurança. É bem elementar falar sobre a necessidade dos pilares, dos alicerces, sobre o ponto de vista do século XXI, onde a engenharia atingiu níveis de tecnologia que nos deixam perplexos, admirados. Mas não precisamos de sofisticação para dialogar sobre esse tema. Nós estamos falando de uma casa simples, de uma morada. E essa morada, a princípio, ela é pessoal. Amanhã ela pode se tornar o lar de muitos. Porque a partir do momento em que há uma construção bem feita, segura, planejada, atendendo às necessidades e não se envolvendo nos planos do supérfluo, naturalmente será uma casa rica. Porque ela vai precisar de pouco. Ela vai precisar apenas do que é necessário. O Evangelho dialoga com um filho que está em busca do auxílio do Pai. O Senhor de todos os tempos e de todos os mundos. Não adianta vislumbrarmos moradas robustas, no seu sentido de palácios, que muitas vezes podem agradar aos olhos, podem empolgar as paixões, mas vai trazer responsabilidades muito maiores, que é básico também. Quanto mais recursos, quanto mais teremos responsabilidades que vão exigir mais. Pois bem, então a nossa conversa é sobre questões morais e que se apoiam no que temos que construir agora, com o objetivo de ter segurança durante um período. Porque a vida é cheia de ciclos, são etapas do aprendizado. Não cansamos de dizer que tudo está conectado no universo. Nós estamos conectados com Deus e estamos criando uma rede de conexões com as pessoas. Mas também devemos lembrar que estamos conectados com o nosso passado e conectados com o futuro. O despertar da consciência vai gradualmente nos mostrando os valores e as metas que devemos elaborar para se chegar na culminância. Objetivo principal, que é a realização pessoal de cada um. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Abraçando, compreendendo e aplicando, Allan Kardec nos aponta que é salvaguardar a vida celeste, mas também o penhor da paz e da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Como estamos lutando, e todos devem se sentir felizes por esse trabalho. Ninguém está aqui por acaso. Talvez podemos sentir um certo grau de felicidade porque estamos tendo uma oportunidade que muitos anseiam, mas não sabem como procurar.
nós estamos bebendo na fonte da doutrina espírita. Ela fala da imortalidade, ela fala da conjugação dos mundos, ela nos apresenta remédios e soluções, ela nos dá muitas variações de oportunidades para que a gente chegue realmente nesse encontro especial conosco mesmo, que passa pela construção dessa casa, que deve ser sobre a rocha. Repetimos. A rocha do conhecimento, a rocha do compromisso moral, a rocha que nos dá condições de enfrentar os maiores obstáculos do mundo com dignidade, com consciência que nós vamos superar. A mensagem é plena de consolo e de esperança. O cristão se apoia na fé raciocinada. Quando falo de fé, me recordo de uma frase de Chico que me marcou profundamente num tempo e que repercute todas as vezes que eu falo de fé. Quando a nossa alma querida, inspirada por Emmanuel, disse que a pior coisa do mundo é um homem sem fé, porque ele é um navio à deriva, um barco que está sujeito às tempestades do mar. Tem dúvidas, não sabe que forças que impulsionam e se corre risco de vida. É muito complexo. Então a nossa companheira convidada para a prece inicial falou que estamos passando por um momento difícil. Toda a trajetória na Terra é complexa. Não há privilégios agora. Amanhã haverão outras complexidades do caminho, como na Idade Média, nos tempos do Cristo. Só que a gente não consegue perceber, porque somos passionais, porque desconhecemos. Para começar, não se percebe o que está ao nosso lado, o mundo espiritual, que apresenta personagens dos mais variados. Você não os vê, porque até os médiuns dotados de maior clarividência, como a nossa alma querida citada Chico Xavier, ele não via espíritos toda hora. Era facultado, era dinamizado, muitos expedientes para que ele pudesse usar as experiências no que remonta ao crescimento próprio como um ser em evolução e também dividir as notícias do mundo espiritual com aqueles que estavam do lado, que não é comum. Então ele tinha uma tarefa muito delicada e importante. Então ele falou com muita propriedade para X número de pessoas, comprovando esta vida além túmulo. Ok, mas se ele ficasse vendo o espírito o tempo todo, ele não teria sossego, ele não suportaria a prova. Então cada médium, por mais que tenha uma faculdade mais ampliada ou desenvolvida, como queira, ele não tem acesso a tantas realidades. Porque se tivesse, enlouqueceria. Então, nós desconhecemos o mundo que está à nossa volta. Mas me recordo de Arnaldo Rocha, citando Paulo de Tarso na carta a Hebreus, no capítulo 12, somos observados, seguidos por uma nuvem de testemunhas. O que eu quero dizer? Que nós somos influenciados o tempo todo por eles. Benevolentes,
Os benfeitores nos inspiram, nos aconchegam, nos falam de coisas boas. Mas como as nossas faixas ainda, por opções, afinidades, se estabelecem sintonias com aquelas energias mais difíceis, então nós muitas vezes somos fantoches na mão dos espíritos e não percebemos. Então estamos aqui em meio a problemas que enfrentamos no caminho terreno, relações difíceis, dificuldade no emprego, quando tem, ter que trazer o leite e o pão para os filhos, lidar de sol a sol com as ventanias do caminho. Se a gente não tiver uma construção bem firme, tudo complica. Agora eu estou aumentando o problema no que remonta a esta relação com o mundo espiritual, porque este mundo vai pressionar para que a gente dê respostas. Essas respostas, repito, elas vão falar para você sobre conexão com o passado. E essas conexões precisam ser compreendidas para melhor ser administradas. Ponto final. Se isso agrada ou não, esta é a realidade. Observem os nossos impulsos. Porta aberta o tempo todo para conexão com essas faixas. Então, construir essa casa sobre a rocha é uma tarefa extraordinária para a nossa evolução. Mas ela é desafiadora porque teremos que aprender a vencer os limites, cuidar das nossas imperfeições. Então, devemos ser otimistas, porque o mundo espiritual superior está dizendo assim: vinde, ou melhor, ide, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largas são as portas do mundo que vos levam à perdição. Quer um exemplo da porta larga? A sua irmã entra dentro do seu quarto e diz assim: eu vou pegar uma coisa aqui e não sei se vou devolver. É motivo para destampar, não é? Aí você tem a oportunidade, naquele momento, de entrar por uma porta estreita ou de abrir as portas largas. A porta estreita, qual seria? Da compreensão? Da abnegação? Da resignação? Da obediência? Ao quê? A sua consciência? Ou a circunstância que abriu aquela situação difícil? Então, porta larga pode ser assim: você não vai fazer isso, aqui quem manda sou eu. E daqui a pouco, olha o caldo entornou, por causa de uma porta larga. Então o evangelho tem que ser prático, como ensina Allan Kardec. O espiritismo tem que ser do dia a dia, porque senão ele fica filosófico e a gente não compreende o que nós estamos fazendo aqui. Porque não adianta vir aqui dizer senhor e senhor e depois que desligar o computador sair por aí tripudiando, rebelando. Como eu brinco com vocês, querendo consertar o mundo, querendo sair para o endereço do outro para dizer o que ele tem que fazer. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu grau de conhecimento e de compreensão. O mundo de hoje que fica clamando por liberdade, 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 mas como ensina Emmanuel, multidão quer mandar, pouquíssimos se candidatam a obedecer. O que vem a ser liberdade? Liberdade de escolha. Não tem a ver com libertinagem, fazer o que quer. Porque nem sempre o que realmente precisamos é feito. A gente entra num circuito religioso, por exemplo, encantamos com palavras, poetizamos, adocicamos a voz, chamamos todo mundo de irmãos. Mas no fundo está assim, a roupa dele é feia. Olha como é arrogante.
Aí a gente fica o quê? Falando em nome da mensagem do bem, mas por dentro agindo como os fariseus e os hipócritas. Isso é o quê? No nosso caso, eu posso apostar minhas fichas. É dificuldade de pôr em prática. Mas pode ter ambiente que isso se chama hipocrisia. Eu mando, quero ser obedecido, ou seja, faço o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eis a batalha entre luz e as sombras, ou a sombra e a luz. Nós estamos, meus amigos, sendo chamados para ser felizes. E a felicidade como estado de alma, ela começa por compreender a importância de estarmos sendo chamados para construir com prudência, com carinho, com perfeição relativa, a nossa casa íntima. Pautada na justiça, pautada na harmonia, nada no mundo vai te dar. Kardec fala ainda no final dessa mensagem, no dia que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como uma casa construída sobre a rocha. O idealista, todos nós somos, sonhamos em ver as instituições cumprindo papéis sociais, governos voltados para o povo, para o progresso, políticos que fazem políticas do bem, não muito pródigo esse ato nos dias que se seguem, porque repetem o que aconteceu em Roma, na Babilônia, a definir que se muda o cenário, mas as repetições caracterizam as imperfeições humanas. Para se atingir um sistema justo, nobre, não pense que isso vai acontecer porque mudou um governo A ou B, ou porque você mudou para um outro país. Não, não é assim que funciona. É um processo chamado progresso. Agora, muito interessante ainda, eu estou fixado no último parágrafo, observem. Quantos ensinamentos essa lição enseja? Só no último parágrafo, nós estamos aqui nos deparando com ângulos muito interessantes que se abrem. Porque se nós não construirmos a nossa casa, o que vai acontecer sob o ponto de vista íntimo? O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Essa reflexão está dizendo mais ou menos isso, dentro da minha limitada compreensão. Você pode escolher mudar e construir sua casa. Mas se nós não fizermos, fatores externos vão arrastar, vão promover tempestades, porque é a lei do progresso. Com isso, um pequeno movimento de inteligência pode promover o seguinte raciocínio: é bem melhor você optar em mudar do que ser chamado sem saber que horas, em que lugar, com quem você estará sendo arrastado para mudar. A humanidade está sendo arrastada, como sempre, porque poucos escolhem sair da multidão. Ontem eu falei no Evangelho e vou repetir para vocês. Pensa fora da casinha, saia dessa bolha. Temos filósofos que defendem a tese de que vivemos num mundo líquido, bolha líquida, que não tem sustentação. Só que o indivíduo fica fechado no ponto de vista e não abre
como um bom mineiro que senta no pé de uma pessoa mais velha para escutar histórias. Isso é tradição de Minas, que repete um pouco da tradição do mundo asiático. Lá no Japão, os velhos são reverenciados como professores, como sacerdotes. As gerações se curvam à sabedoria destes, porque eles representam as tradições. Eles representam as bases morais de um mundo que nos ofereceu tudo e que os milênios vão se passando e nós temos uma profunda dificuldade de compreender as mensagens que estes arautos do bem nos ofereceram. Graças a Deus agora, pelo menos, nós estamos tentando ouvir Jesus. Porque Ele veio nos dizer, construa a sua casa. Começa por você acreditar nela. Ter pensamento positivo. Não pense que o mundo está errado. Comece a verificar que você que precisa de se ajustar. Mas é mais importante ainda você construir a casa. Não basta só saber que precisa da casa. Comece a colocar a mão no tijolo, na argamassa, na areia, na brita, porque essa construção dessa casa é sua. Não vai ser o vizinho. Você não vai contratar uma construtora ou uma mão de obra para fazer por você. Durante muito tempo terceirizamos. Olha que exemplo bendito. Nessa época de constrangimento, de isolamento, quantas mães estão podendo ser mães? Porque não tinham tempo antes. Quantos depoimentos chegam para nós dizendo assim, por incrível que pareça, eu tenho que agradecer a Deus porque eu estava esquecida dos meus filhos. Eu estava indiferente à minha família. Não posso visitar o meu pai? Antes podia, porque não iria. Então, meus amigos, eu gostaria de dizer para vocês, com a pureza da alma, com toda a tranquilidade do mundo, que nós não estamos aqui para emitir opiniões pessoais. Nós estamos aqui para estudar a doutrina espírita. E o fazemos de uma forma despersonalizada. Então eu não venho aqui falar da minha vida pessoal para vocês. Eu venho aqui convidar a todos para sentar num banco de escola e ouvir ensinamentos daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E ele está dizendo, construa sua casa. Você tem habilidade. Você pode. Agora, a história de você dever, é você que tem que perceber. E aí eu dou um break relembrando Emmanuel Kant, o grande filósofo do século XVIII, quando dizia sobre a autonomia moral que vamos adquirindo a partir do instante em que usamos o livre-arbítrio para trabalhar as virtudes. E esse mecanismo enseja amar o dever. É o compromisso seu contigo mesmo, com a tua consciência. Faça isso, que você vai passar pelos óbices de uma forma mais consciente possível, e não vai ficar pautado nas opiniões superficiais da sociedade. Porque quando estudamos o mito da caverna de Platão, vamos perceber que o primeiro estágio do homem, ele está adormecido, acreditando nas imagens que os outros oferecem. O segundo estágio, quando ele começa a olhar para o lado, ele observa que não é só aquilo. Aí ele vai observar que tem figuras na sociedade que projetam imagem para que outros que estão adormecidos vejam alguma coisa. Esse estágio é o chamado momento do início do conhecimento, que se pauta em bases de opiniões. Depois nós vamos caminhar para um outro estágio, que é a busca da sabedoria. Esse é o grande estágio que a humanidade se encontra. Nós estamos começando a perceber a necessidade de amar a sabedoria. Para isso, temos que ter conhecimento.
conhecimento de causa e efeito dos assuntos, mergulhar, dar a vida. E esse processo é longo. Você não vai conseguir adquirir conhecimento de uma hora para outra. Agora, a sabedoria, afirma Emmanuel, é o caminho. O amor é que é luz. Se nós estamos com dificuldade na sabedoria, o que falar do amor? Então vamos com calma, sendo positivos, confiantes, esperançando. Esperança é verbo. Pensem nisso. É ação. Paradoxal, neologismo, é para você pensar. Pense comigo. Pense diferente. Faça a diferença. Se você continuar pensando só dentro da casinha, você não vai ver o que tem do lado de fora. Eu gostaria de, nesse momento, sugerir que a gente possa abrir as janelas da vida. Porque tem muita coisa boa acontecendo do lado de fora. Vamos agradecer ao Senhor da vida por nos oferecer os terrenos. A Terra é a base para a nossa evolução atual, o planeta. Sobre a estrutura que nos oferece para caminharmos, a diversidade, portanto, de opções. A dica de Jesus é que quando formos construir a nossa morada definitiva, sob o ponto de vista íntimo, devemos fazer a seleção daquele terreno que possa favorecer para que a edificação não sofra os impactos transitórios do caminho. Quando construir uma casa sobre areia, essa casa vai estar sujeita às intempéries, de uma forma bem diferente. Ela estará muito mais vulnerável do que quando você constrói sobre um terreno firme. E a rocha representa as condições assim, mais interessantes do ponto de vista geológico. Isso é figura, só para a gente entender o mecanismo. Agora, é necessário lembrar que essa rocha, ela representa o conhecimento, ela representa a pureza da alma, ela representa virtudes. É um conjunto. São vários elementos que devem ser selecionados para estabelecer o alicerce. Feito o alicerce, nós vamos subir as paredes. Então, as paredes é o trabalho de toda hora, de todo dia, que vai abrigar os movimentos da socialização, sob o ponto de vista do convívio nosso com os seres que estão na caminhada. E aí nós podemos dizer que teremos convivências dentro da casa, como também teremos relação fora da casa. Mas quando você for para o trabalho e se relacionar com seu patrão, com seu colega, depois você vai retornar para casa. Porque a casa é a base de todo o seu movimento externo. Então, novamente, vamos refletir que a casa é a casa mental. Então, precisamos trabalhar com prudência, trabalhar com sensibilidade e com devoção ao bem, ao justo. Estarmos em busca da conexão com as faixas superiores que nos inspiram. Então, por isso é que quando citamos que um homem sem fé é um barco à deriva, nós estamos falando de uma fé que é a fidelidade aos princípios da vida. É a relação com Deus e com o próximo, que vai nos auxiliar
na relação nossa conosco mesmo. São pontos. Então, meus amigos, esta matéria é uma matéria de toda hora. O cristão está sendo chamado constantemente a refletir sobre aonde ele está construindo, o que ele está construindo e o porquê ele está construindo. São verificações de todos os instantes. Eu digo nos meus estudos, principalmente dentro da minha residência, com os meus afins. Nós precisamos todos os dias verificar como está a qualidade da nossa relação. No grupo mediúnico, na Casa Espírita, que atualmente eu sou fundador e coordenador, eu falo para todos os trabalhadores: por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está sentindo em fazer isto aqui? Para que a gente não fique no processo mecanizado da vida. Avalie sempre. Nós temos pessoas no nosso grupo que estão casados aí há 30, 40 anos. 50 anos. Estes podem nos dizer que até hoje eles estão avaliando o relacionamento diariamente e lutando para melhorar. Isso é extraordinário. Então, estar reencarnado nesse período histórico em que as pessoas estão desajustadas por conta do medo, pelo desconhecimento, qual que é o papel do cristão? Eu pergunto para vocês. Vanguarda. O foco é na luz. O trabalho é na fé. É na esperança. Porque Jesus veio ao mundo para nos ensinar que precisamos dominar as tempestades. Dominar. Está escrito no início do livro Gênesis. Moisés bebeu na fonte dos egípcios. Conheça a ti mesmo, domina a ti mesmo e transforma a ti mesmo. Se o cristão estiver no mundo para ser apenas mais um, ele será apenas mais um e não um cristão. Tende fé em Deus, afirma Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna. Tende fé em Deus, Marcos 11, 12. Eu convido vocês para estudar em casa, mas eu vou ler os movimentos finais quando Emmanuel diz assim: afligimo-nos ao ver as ocasiões complicadas, em desequilíbrio, e quase sempre observadores amigos comentam a inexigibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. No mundo, avoluma-se a prova que lembra a angústia inarredável. Mas Deus determina e surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família e realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam. Mas Deus providencia e segues, tranquilo, à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha, confiante. Ouçamos, nós todos, encarnados ou desencarnados,
a indicação de Jesus. Tende fé em Deus. Tende fé na vida. Siga adiante. Faça a sua luz, por mais que a treva insista em impedir. Nós temos muitas imperfeições para cuidar, para transformar. Não está na hora de ficar olhando para o lado. Siga adiante. É a dica do Evangelho da Manhã. Na viagem, você toma os seus cuidados, porque faz parte levar remédio, alimento, provisão. Você precisa do instrumento. Hoje em dia tem um GPS. Ninguém pode dizer que vai se perder no caminho. Embora também cuidado com o GPS, que tem hora que ele te joga num outro lugar. Nós não podemos dizer que não temos recursos e que não temos conhecimento. Mas podemos amanhã lamentar por ter desviado do objetivo para fazer concessão com a treva que nos espreita. Médiuns, trabalhadores da casa de Kardec, cuidado, mantenham vigilância, atenção, porque o trabalho precisa de trabalhadores. Mas se nós não aproveitarmos o ensejo, outros virão, porque o trabalho vai ser realizado. Mas eu não tenho dúvida de que vocês, todos nós, estamos convictos que temos que fazer e a hora é essa. Que Deus nos abençoe. Evangelho no coração, sinônimo de esperança. Minas é sinônimo de liberdade. Liberdade com responsabilidade, com Jesus no leme. Eis o brado da terra que fala para o Brasil sobre os ideais da dignidade e da importância da valorização desse povo maravilhoso que é o povo do Brasil. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.